Mais uma vez, bom dia, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês, amém? 2 semaninhas fora e já deu para ficar com muitas saudades dessa igreja, dessa comunidade, dessa família, né? Família chamada IP Park. Família é uma palavra muito importante. Aliás, para IP Park, família é uma palavra muito cara. Nós acreditamos na família. Nós investimos na família, nós crescemos em família, e por isso que nesse mês, hoje, o primeiro domingo, nós iniciamos uma série sobre a temática da família. Uma série que vai abordar assuntos relacionados às mais diferentes dinâmicas familiares. Geralmente a gente pensa em família, mas dentro da família tem dinâmicas. Dinâmica de marido e esposa, dinâmica de pai e filho, dinâmica de irmãos, dinâmica de filhos com pais mais velhos, enfim, nós investimos na família porque acreditamos que a perspectiva bíblica nos revela que a família é muito mais do que uma necessidade biológica de procriar ou de perpetuar a espécie, muito embora isso seja necessário, obviamente. Ela é muito mais do que um simples contrato civil firmado em cartório, e muito mais do que uma unidade que sustenta indivíduos na sociedade. A família, sob a perspectiva bíblica, é um mistério que transcende a nós mesmos e que tem origem em Deus, pois Deus é o Criador da família. E falando em família, né, o pessoal lá atrás está assim. Só estava concluindo aqui, nós temos numa dinâmica familiar os pré-adolescentes, que nesse momento de culto, eles saem com o professor Vini, que está ali atrás, acenando há 2 minutos, pastor, você esqueceu, né? Eu não esqueci, eu só estava fazendo um drama, um suspense aqui, uma sala própria daqueles que estão no 6º, 7º e 8º ano da idade escolar. Vocês têm uma mensagem específica com o professor Vini, que está ali descendo. Deus, Ele é o Criador da família, e nós somos lembrados disso em Efésios capítulo 5, verso 32, eis um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja, e Paulo está conversando sobre princípios familiares ali em Efésios capítulo 5, e ele chama a família de mistério. Isso é maravilhoso, porque ela é comparada ao relacionamento de Cristo com a igreja, e a palavra mistério, na perspectiva bíblica, tem um significado muito rico, e significa o fato de que não há compreensão, e por isso é um mistério, fora da vontade de Deus. Esse mistério só é possível de ser compreendido na vontade do Pai. Então, família é, portanto, uma unidade, uma riqueza enraizada no amor de Deus, por mim e por você. Para que eu e você possamos construir uma família saudável, nós precisamos olhar, então, para Deus, o Criador da família. Então, Deus é quem estabeleceu a família. Isso é importante porque eu não vou entrar nos pormenores aqui, mas casamento e família não são frutos da história, não são frutos do Estado, não são frutos da lei civil, muito embora a lei civil registre ali o casamento, mas o casamento é, antes de tudo, uma instituição dada e realizada por Deus. Podemos pensar, então, que a família está inserida na natureza e estrutura humana desde o início. Está sobrando um pouquinho aqui, amigos do som. Por favor, obrigado. É claro que nas nossas discussões contemporâneas, as mais diferentes disciplinas acadêmicas querem determinar ou estabelecer os padrões de dinâmicas familiares. Assim, há uma espécie de cabo de guerra ideológico e político sobre a psicologia que vai definir o que é o casamento, é a sociologia que vai definir a relação familiar e dinâmica, é a política, é outra área das humanas, e aí tudo buscando querer identificar ou determinar o que, o como e o propósito da família, gerando muitas opiniões e delas contrárias ao que o próprio Deus amorosamente estabelece para mim e para você. Por isso esse cabo de guerra ideológico que a gente vive, né? Um diz que família deve ser de um jeito, outro diz que deve ser de outro. A relação entre irmãos deve ser assim. Não, mas não deve ser assim. Você deve educar os seus filhos dessa maneira. Não, você deve educar o filho de outras maneiras. E aí vão gerando as mais diferentes opiniões. Mas é claro que, por outro lado, a gente não pode negar que as nossas famílias têm problemas. Estamos falando aqui no contexto cristão. Nossas famílias cristãs têm problemas, têm dificuldades, têm discussões,
tem situações que a gente não deseja vivenciar ou passar. Ou eu estou mentindo? E agora, o que a gente faz? Como se explica isso? As discussões familiares. Devido à desconexão do homem com Deus, que a Bíblia chama de pecado. Ele afeta todos os relacionamentos, inclusive o familiar, resultando em dificuldades, resultando em conflitos, problemas e situações delicadas dentro do núcleo familiar. E saiba de uma coisa, tais imprevistos e acidentes de percurso acontecem até nas melhores famílias. Guarda isso, acontece até nas melhores famílias. Por isso que o tema da nossa mensagem, da nossa série é esse. Até nas melhores famílias. Vai ter discussão, vai ter conflito, vai ter situação difícil. E eu fiz questão de colocar essa imagem toda perfeitinha, né? Toda perfeitinha, um retrato familiar dos anos 50, né? Olha só que bonitinho, a família, certinho, com os 2 filhos. Tem que ser um menino, uma menina, né? É o comercial de outdoor, de venda de terreno. Uma casa ali, um carro ali ao fundo. Esse é o conceito que é vendido, né? Talvez você já tenha ouvido dizer que a família tradicional de tal época, aqui eu só coloquei uma dos anos 50, por exemplo, fosse melhor que de tal outra época. Já ouviu isso? A família tradicional dos anos 60 era melhor que a família tradicional dos anos 50. Mas será que a família da década de 90 não tinha problemas como a família da década de 50? Eu acho que tinha problema. Será que o modelo da família, digamos assim, Shelby, dos Peaky Blinders, em 1890, seria melhor que o modelo dos Tudors no século XVI? Peguei aqui 2 séries temáticas que você encontra para assistir, que falam sobre retratos familiares. Bom, se pensar que o Henrique VIII, que era cristão, teve 6 esposas, mandou 2 para a guilhotina, tudo isso porque ele queria anular o seu casamento com a Catarina de Aragão, e aí nasce a igreja anglicana. Haja conflito, hein, gente? Haja conflito. Mas chega de séries, chega de fofocas históricas, porque essa série é para aprendermos juntos a dinâmica familiar olhando para as nossas famílias e olhando para as famílias presentes na Bíblia. Não é um momento de você ficar olhando para a família do coleguinha, é para a sua família e para a família bíblica, pedindo orientação de Deus. E não sejamos também ingênuos que um Ctrl+C, Ctrl+V da família bíblica na minha história, na sua história, vai resolver no contexto atual. Isso é impossível. A gente guarda aqui uma distância geográfica, histórica, social e cultural. Então, a gente vai olhar para as dinâmicas familiares bíblicas e reconhecer nelas esperanças, sonhos, angústias, fracassos, alegrias, tristezas de famílias que foram sustentadas pela graça de Deus. E aí a gente vai aplicar os princípios de Deus em nossos lares. Quando nós olhamos para as famílias bíblicas, nós percebemos potenciais, nós percebemos deficiências, percebemos que elas são parecidas com a nossa família pós-moderna. Toda família tem estágio, toda família tem transições, complexidades nas relações, mistérios da vida em sociedade, qualquer tempo da história. Além do que, é bem menos doloroso olhar para as dificuldades de uma família que viveu há mais de 20 séculos do que falar sobre os nossos pontos mais sensíveis, não é verdade? Então a gente vai cutucar uma ferida nessa série, a gente vai olhar para nós mesmos, nós vamos aumentar a estatística de DRs ao longo dessa série, mas DRs com o objetivo de a gente se assemelhar à palavra de Deus. A gente vai discutir, a gente vai conversar, nos pequenos grupos a gente vai refletir sobre a educação dos nossos filhos, o cuidado com os nossos pais na fase mais idosa. Porque quando combinamos e juntos olharmos a dinâmica familiar bíblica, nós abrimos espaço para um processo terapêutico em nossos lares. Quando a gente olha para cá, a gente abre espaço para cura no nosso lar. Então nessa série a gente vai descobrir que todos estamos no mesmo barco. A minha família tem conflito. Aliás, esse é um ponto aí que eu posso deixar bem claro para você, né? Porque às vezes tem aquela imagem, nossa, a família do pastor, né? Como se todo mundo estivesse pisando em nuvens lá em casa. Não, nossa família tem conflito, tá? Nossa família tem situações difíceis. Aliás, bem-vindo à vida real, gente, onde as mudanças de um membro da família pode afetar outros. Bem-vindo à vida real, onde até nas melhores famílias acontecem êxitos e também fracassos. Claro que existem famílias mais saudáveis em termos de organização e princípios. Ao longo da série a gente vai conversar muito sobre organização e princípio. Esse é o nosso propósito final. Enchermos os nossos lares com os princípios e valores do eterno. Para que as nossas famílias elas se fortaleçam,
mas sem esquecer que todas elas enfrentam problemas. Então a gente vai ter muita honestidade aqui, muita sinceridade, muitos relacionamentos e ciclos, momentos de transição e estágios de um membro da família atingem todos os outros. E por falar em transição, já estou pincelando essa introdução, o tema de hoje é esse, família em transição. A gente vai falar sobre estágios, conflitos que acontecem em momentos de transição. Como assim, pastor? Antes de tudo, é maravilhoso olhar para a Bíblia e ver que as narrativas familiares são reais. Essas famílias aqui são reais. Não são histórias de sucesso que fica escondendo embaixo do tapete os pontos fracos, mas sim dinâmicas familiares que tiveram êxitos e fracassos, vitórias e crises, que acontecem até mesmo nas melhores famílias. E eu diria mais, até mesmo numa família excepcional. Uma crise, um conflito que acontece na melhor das famílias da Bíblia. Inesperado isso, né? Para você ver que acontece até nas melhores famílias, a gente vai conversar nessa manhã sobre a família de Jesus. Acontece até nas melhores famílias. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, verso 41 a 52. A gente vai ver uma situação na família de Jesus. Ah, pastor, mas Jesus é filho de Deus, nele não há pecado algum, ele não fez nada de errado. Sim, mas e os pais dele? Ele está dentro de uma dinâmica familiar, todo mundo é afetado, Lucas 2, capítulo 41, verso 52, olha só que interessante, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, a partir do verso 41. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Eu vou ler de novo, para você entender o que aconteceu. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Sem muitos detalhes, mas quando você esquece alguém assim em algum lugar, você pega o carro e busca em 30 minutos. Naquela época, 2 dias e meio, tá? Foi só isso que aconteceu. Continua. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Né? Eles não concluíram, mas um dia todo caminhou, né? Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. No mínimo 2 dias. Foi procurando, voltou para tentar encontrar. Aí você imagina a situação ali, né? Maria, José, cadê Jesus? Eu sei lá, achei que ele estava com você. Ele não está comigo, é óbvio que ele ia estar com você, fazendo aquela resenha lá com o pessoal. Não está comigo, né? Já aquela tensão. Chega lá, versículo 46. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento, com as respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar? Deus, Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra, por a gente entender que os princípios e valores para as nossas famílias estão no Senhor, revelados na Tua palavra. E é isso que a gente quer, Pai. A gente reconhece que as nossas famílias são, muitas vezes, cheias de conflitos, cheias de dificuldades, cheias de dúvidas às vezes. Mas aqui diante do Senhor nós pedimos: vem, Senhor, nos dá sabedoria, orientação, para que a gente aplique a Tua vontade em nossos lares, e assim os nossos lares cresçam, se desenvolvam para a honra e glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A gente já começa o primeiro encontro, acontece nas melhores famílias, até mesmo na família de Jesus. Até mesmo na família de Jesus. Eu preciso te contar uma história
quando minha filha nasceu em 2012. Quando eu abro esse parênteses, eu vou contar uma história sobre a minha filha, né, você vai falar assim, o pastor vai repetir aquela história que ele esqueceu ela no parque aquático, e o pastor vai repetir aquela história de que ele prendeu ela, bebezinha, no carro e tal. Não, eu vou trazer uma nova. Aí eu não sei se isso é bom, né, para eu falar que tem uma outra história, né, enfim. Quando eu estava no seminário em Campinas, a Júnia e a Bela ficaram em Itapetininga, Grande Itapetininga. Durante os anos 2012, 13 e 14, permanecemos exatamente dessa maneira. De segunda a sexta, eu morava em Campinas. De segunda a sexta, Júnia e Bela moravam em Itapetininga. Muito difícil para nós, para todos nós, foram 3 anos, quase 3 anos. E aí eu chegava no sábado e domingo, e aí a gente ia servir em outra cidade. Muitas vezes em Angatuba, mas aí a gente ia juntos. Segunda-feira, de volta para Campinas. Em 2015, eu fui pastorear a cidade de Leme, São Paulo. E, enfim, todos nós juntos. Enfim, família feliz. A Bela começou a ir para a creche com 6 meses. Então, já era muito tranquilo. Chegamos em Leme, escolhemos uma escola e colocamos ela na escola no período da tarde. Júnia começou a trabalhar na empresa, que ela trabalha até hoje, só que naquela época, naquele início, a Júnia, ela viajava muito, então ela tinha um horário fixo para Rio de Janeiro, passava a noite lá, Rio Grande do Sul, Maceió, Porto Alegre, e numa dessas viagens, por alguma razão que os meus sogros estavam fazendo alguma outra coisa, ela me disse, olha, estou indo para o Rio, volto só amanhã, eu levo a Bela na escola, você busca. Claro, deixa com o pai. Não é assim? Ela vira para mim e fala assim, não vai esquecer a Bela na escola. Que ofensa, gente. Eu me senti ofendido. Falei, que isso? Eu jamais esqueceria minha própria filha na escola. Agora é meio embaraçoso, né, contar o resto da história, né, porque acontece nas melhores famílias, mas enfim, dia normal. Bela na escola, eu no gabinete da igreja, atendi algumas pessoas, lá pelas 15 horas eu terminei o atendimento e falei assim, 15 horas, tranquilo, posso começar a trabalhar uma série nova de mensagens aqui. Se você me conhece um pouco e você sabe que se eu estou atendendo uma pessoa ou estou escrevendo um sermão, esquece de mandar o WhatsApp, jamais olharei, nem tem notificação no meu WhatsApp, isso inclusive é um problema sério, mas enfim, outra história. Você só vai conseguir conversar comigo me ligando, perto do celular. E por quê? Porque quando eu começo, as ideias vão vindo, vão fluindo, eu vou embora e eu perco um pouco a noção do tempo. O horário da saída era 5:30 da tarde. Meu gabinete tinha aquela cortina blackout, que assim, não importa se é 7 da manhã, se é meia-noite, não dá para ver a luz do sol, né? E era 18:30. E eu estava na igreja, trabalhando, achando que era às 16 horas. E lá, produzindo. Né? Nem olhei para o relógio, 18:30, minha filha brincando na escola, segue a vida. Todas as vezes que eu me lembro desse inesquecível dia, eu também lembro de Maria e José, escolhido por Deus, que esqueceram só Jesus em Jerusalém. Aí eu falo, ufa, eles só esqueceram Jesus, né? Então, parem de me olhar assim, tá? Parem de me julgar, porque Maria e José esqueceram Jesus, o Redentor, Cristo, Senhor e Salvador, em Jerusalém durante 3 dias, tá? E isso é importante, porque Maria e José esqueceram numa cidade de 100.000 habitantes. Naquela época, 100.000 habitantes em Jerusalém. E que durante as festas judaicas, segundo os historiadores, aquela cidade de 100.000 ia para 3 milhões de pessoas. Jesus, 12 anos, sozinho, sem os pais, num contexto de 3 milhões de pessoas. Que tipo de família que faz isso? Até as melhores famílias. Problemas e situações críticas acontecem até nas melhores famílias. Observe comigo 3 características dessa família de Jesus do jeito que está aqui. A primeira é que é uma família cuja característica principal é um relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Os pais de Jesus eram piedosos, eles faziam o possível para se relacionar com Deus, eles guardavam todas as suas economias para estarem nas festas da Páscoa, não por uma falsa religiosidade, mas por uma expressão sincera e profunda da verdadeira fé com Deus.
Esse era a tradição e o ritual, a ordenança, adorar a Deus em Jerusalém, no templo, durante a Páscoa. E Jesus convive com esses pais, e ele cresce com esses pais que são fiéis a Deus e guardam no coração os planos de Deus. Jesus, portanto, é influenciado por essa prática maravilhosa de estar na casa de Deus, nessa prática de estar louvando e adorando a Deus. Por isso a importância de estarmos aqui reunidos domingo após domingo. Na reunião aqui dominical, nós também nós adoramos a Deus, mas também nós ensinamos os nossos filhos a importância de estarem dominicalmente aqui adorando e louvando a Deus. Então, é uma prática maravilhosa, com um potencial gigantesco na vida das nossas crianças, né? Crianças muitas vezes que acordam, né? As crianças até que não, as crianças desde pequenininha, elas gostam de ir para a igreja, o parquinho é cheio de atividades e tal, mas vai chegando naquela fase onde a minha filha está, pré-adolescência, assim, pai, queria dormir mais um pouquinho e tal, sei lá o quê. Não, vamos filha, vamos que vale a pena. Então essa prática incentiva e motiva. A segunda característica é relacionamento com a comunidade. Eles experimentam uma intensa vida comunitária, os pais de Jesus. Tanto que no versículo 14, o que eles pensam? Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Lógico! Você caminha um dia inteiro porque o Jejuzinho está lá com o tio, está lá com o Josué, deve estar com o José. José deve estar conversando ali com o Jacó e eles devem estar juntos. E José está pensando, não, ele está com a Maria, com a Isabel, está brincando com seu primo João Batista em algum lugar, está tudo certo. Essa é a vida comunitária. E não é gostoso isso? Porque essa é a vida comunitária, né? Aonde está o Martim? Depois do culto? Deve estar brincando com a Bela. Não é bom isso? É maravilhoso, deve estar brincando ali com a Bela. E está tudo certo. Então, a família de Jesus também ensina a potencialidade dessa relação com a comunidade. E como é bom, né? Tem um relacionamento vertical com Deus, mas também tem um relacionamento horizontal com a comunidade. Então, concilia vida espiritual e vida comunitária. Isso é igreja. E é isso que formou a vida de Jesus Cristo entre o povo de Deus. A última característica é o quê? Um equilíbrio familiar. Versículo 45. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Ok, tem um problema aqui, equilíbrio familiar, vamos resolver esse problema. A família de Jesus estava em um constante processo de crescimento e transformação. O que está acontecendo aqui? Um menino estava se tornando um adulto. Mas esse menino, na fase de transição, ainda estava nos limites dos seus pais. Do outro lado, os pais, que sabiam que Jesus poderia estar com outros amigos e outros parentes, sem precisar de uma supervisão excessiva de 24 horas por 24 horas. Ele já é um menino de 12 anos. Não precisa estar na barra da saia de Maria. Só que quando chega a noite, preocupação dos pais. Jesus, hora de voltar aqui, tem mais um dia de viagem, você tem que dormir aqui na nossa barraca, e não na barraca de João Batista, seu primo. Cadê Jesus? É essa a situação. Então, observando essa família, é notório que trata-se de uma família estruturada. É uma família saudável, com espaço para comunicação entre pais e filhos, que podem expressar tanto sentimentos como opiniões. E o que observamos é que até mesmo nessa família saudável, até mesmo nessa família equilibrada, surge uma situação problemática aqui. E isso traz uma importante lição para nós. Problemas, crises, situações de dificuldades acontecem até mesmo em famílias estruturadas. O erro é que muitos de nós queremos encontrar falha em alguém, né? E aí começa aquela acusação entre membros da família. A culpa é de quem? De Jesus. Não avisa sua mãe? Vai saindo por aí, não falou para o seu pai que ficou lá no templo. Não, a culpa não é de Jesus, a culpa é de Maria. Onde já se viu Maria sai conversando com Isabel, sua prima, e nem vê se Jesus ficou ou não. Não, mas que culpa minha? A culpa é de José. José, você é o pai. Jesus gosta de estar com vocês, ele já tem 12 anos, ele não gosta de ficar com as mulheres, ele gosta de ficar com os outros carpinteiros. Como que você não viu o seu próprio filho? Não, mas a culpa não é minha, a culpa é da festa. 3 milhões de pessoas, mas também a gente foi lá para Páscoa, então a culpa não é da festa, não é culpa não é culpa nossa, a culpa é de Deus. A gente estava lá na Páscoa. Sabe aquele negócio que começa a empurrar um pouco? A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do filho.
E aí, esse é o problema. Muitas vezes a gente erra tentando encontrar culpado. Não acontece isso? Ah, porque a culpa é da mãe que não educa direito. A culpa, pastor, a culpa é desse moleque, nasceu para aprontar. A culpa é da sociedade que não possui valores. A culpa é de Deus que deixa isso acontecer. Olha o jeito que nasceu essa criança. Essa criança nasceu que parece que é ligada na energia. O pisco-olho está pulando da janela. E fica tentando empurrar a culpa para todo mundo. Quando, na verdade, problemas existem em todas as famílias, pelo simples fato do que família é um ambiente de mudanças. Família é um ambiente de desenvolvimento. Família é um ambiente de transição. E é isso que a gente tem que estar atento. Qual que é o problema na narrativa? Esse, falta de preparo para um novo estágio na dinâmica familiar. Não havia um preparo para uma transição. Gente, voltando aqui, o texto diz que Jesus completou 12 anos. 12 anos. E faltou uma atenção dos pais aqui. Todos nós sabemos que nessa fase mudanças significativas acontecem. É nesse momento que as famílias são até forçadas a fazer uma transição na maneira com que elas se relacionam com os filhos. Eu tenho uma filha que completou 12 anos, há 2 semanas atrás. Não é a mesma filha de 3 anos. Hoje ela já pode ficar sozinha em casa. São outras necessidades. São outras preocupações. Com 10 anos ela não tinha WhatsApp. Hoje todo dia eu tenho que dar uma olhadinha. Ela quer abrir um Instagram. Eu vou ter que achar tempo para monitorar. Mudou, outra necessidade, outra visão, outra perspectiva. A dinâmica familiar está em constante mudanças, novos estágios, novas transições. E eu e você temos o quê? Que aprender a mudar a marcha no tempo certo. Aqui a gente está falando em especial da transição de Jesus na adolescência, mas isso em toda a dinâmica familiar. Casamentos também mudam a marcha ao longo do tempo. Nossas relações com os nossos avós mudam também. Um casamento, quando os filhos casam, o sintoma do ninho vazio também é uma transição. São várias transições que nós vivemos. E nós temos que aprender a mudar a marcha no tempo certo. Nem antes para o carro não aumentar a carga do motor e nem depois para não danificar e fundir a família, né? Isso em todas as dinâmicas. Há transições. Quando você casa com seus 20 e poucos anos, você até tem certas preocupações, mas as demandas são totalmente diferentes quando você, com seus 50 anos, completa 30 anos de casamento. É o mesmo casamento, mas mudou. Houveram transições. Você percebendo ou não, você passa por transições emocionais, psicológicas, profissionais, até mesmo espirituais, já que a santidade é processual. Então, grande parte dos problemas nas famílias existe, porque muitas vezes existe falta de preparo para lidar com um novo estágio na dinâmica familiar. Mãe, eu não sou mais criança. Mas filha, você também não é adulta. Mas filho, eu sempre cuidei das coisas sozinho. Eu eduquei você. Eu sustentei a sua mãe. Eu criei dos seus irmãos. Tá bom, pai. Mas o senhor não pode arrumar a calha com 83 anos. Mas eu fiz tudo nessa vida. Percebe a transição? Nós precisamos compreender que transições e estágios familiares quase sempre acontecem mais rápido do que a gente prevê. E se a gente tenta resistir às transformações, os problemas surgem, pipocam. Então esse é o problema aqui no texto bíblico. A família de Jesus está em transição. Jesus completa 12 anos. Até hoje os judeus celebram esse momento de transição da fase infantil para a fase adulta. É uma celebração hoje chamada de Bar Mitzvah, onde as crianças são inseridas na sociedade adulta. E eu e você sabemos que a partir dos 10 anos, toda criança já começa, na mente dela, cognitivamente, a ter mais profundidade nos aspectos abstratos. Ela sai do concreto, ela já consegue racionalizar, ela já consegue pensar de maneira profunda a respeito sobre a vida. E Jesus, com 12 anos, estava esperando ansiosamente o momento em que ele estaria em Jerusalém, para, enfim, pela primeira vez, conversar com adultos, com segurança e facilidade no universo dos adultos sobre os mandamentos de Deus. Um pouco de tradição judaica, né? Quando a criança realmente, um homem, completa 12 anos, ele se torna homem. Ele pode fazer parte de um círculo mínimo de 10 homens de oração. Esse é o contexto.
e Jesus falou, agora eu tenho 12 anos, eu posso conversar com os adultos sobre a palavra de Deus. Agora imagine os preparativos para essa viagem para Jerusalém. Jesus falando, mãe, faltam 10 dias, e eu estava aqui pensando, Jesus com o coração assim, batendo forte, porque ele vai conversar com os adultos. E aí, Maria vira sem pensar, calma Jesus, vai fazer as suas tarefas, depois a gente vai ver direito. Aí ele corre para o pai, pai, semana que vem está chegando, nós vamos para Jerusalém, Jesus, pega as malas aqui, ajude o seu primo João Batista e tal, e vai passando. Os pais de Jesus talvez tinham outras preocupações, quanto à viagem, quanto à rotina, e não perceberam que Jesus tinha completado 12 anos. Acontece nas nossas famílias. Muitas vezes a gente não dá atenção para transições importantíssimas na nossa dinâmica familiar, porque nós estamos preocupados com a nossa rotina diária. Rotina diária. Não perca o tempo das transições. O tempo passa rápido demais. Não deixe a rotina roubar as fases da sua família. É o que está acontecendo aqui na família de Jesus. A família exemplar se encontra no meio de uma crise de transição. Os adultos parecem não estar prontos para viver a nova etapa de um filho, um novo estágio. E é interessante porque nem todas as crises que acontecem nas nossas dinâmicas familiares são indicações de coisas erradas. Não tinha nada de errado o que estava acontecendo aqui. Mas surgiu uma crise. Por quê? Às vezes um problema acontece não como sinal de coisa ruim, mas sinal de saúde, de crescimento, de um desenvolvimento no contexto familiar. Esses dias, o Douglas não está aqui, eu vou contar uma história dele aqui, Tati, daí você fala. Esses dias, um mês passado, a gente estava numa roda, eu, Beto, Douglas, Marcelão, aí Douglas veio todo com risadinha pra gente, assim, nós somos pais de meninas, né? Daí ele falou, uma hora vai aparecer para vocês também um marmanjão igual o Murilo pedindo a filha de vocês em namoro, né? E deu risada. Às vezes é um sinal de saúde e crescimento. Eu não estou preparado para essa nova fase, né? Por isso nós temos que nos preparar. Eu confesso que eu não estou me preparando para daqui 20 anos, quando a Isabela com 32, assim, 33, ela esteja madura o suficiente para começar a paquerar, né? E até porque até lá Jesus voltará. Amém? Né? Então, a gente precisa estar pronto para as novas etapas, para as transições. Os pais de Jesus ainda acham que ele é uma criança, e essa é a família verdadeira, acontece isso todo dia. Eu e você sabemos que a fase de transição, chamada adolescência, é algo complexo, e quanto mais a cultura se desenvolve, mais a adolescência tende a se alongar, ficar tardia, por causa das demandas acadêmicas e profissionais. Mas a Bíblia fala que com 12 anos é adulto, 12 anos, não tem adolescência na Bíblia, 12 anos é adulto. Só que as demandas acadêmicas e profissionais de hoje estão alongando os nossos adolescentes, né? Às vezes até demais, adolescente de 40 anos, 45 anos, né? Coisa estranha e tal, né? Bem estranha, bem estranha. Então, por isso que eu e você, nesse mundo pós-moderno, enfrentamos maiores dificuldades com os nossos adolescentes do que no passado. Isso é fato, porque mudou a cultura. A gente tem mais dificuldade hoje. Então, a nossa missão é enfrentar esse momento de transição com estabilidade e transformações. Porque se nós nos tornarmos inflexíveis com as transições na família, ou não conversar e dialogar, surgirão problemas. Ok, pastor, Jesus com 12 anos ficou em Jerusalém, ninguém percebeu. O que fazer? Uma família equilibrada volta para buscar. É isso que os pais fazem. Então eles encontram Jesus no versículo 46, e o que acontece? Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes as perguntas. Que imagem fantástica. O texto bíblico diz que todos ficam maravilhados. Todos. Jesus estava dialogando. E Jesus estava dialogando muito bem, porque ele estava ensinando com perguntas e respostas dos mestres. E os pais de Jesus também maravilhados, porque eles não esperavam ver aquilo lá. Eles falaram, uau, sabe, olha Maria, é o nosso Jesus, Jesus grandão, conversando com os adultos. Que orgulho, né? O pai se enche de orgulho, né? Puxa, olha Jesus falando assim, lá em cima com os mestres. Aí Maria, mãe, coração de mãe, ai, o nosso Jesusinho está crescendo, ai, que vontade de guardar num potinho, né? Sim, Jesus está crescendo, ele já está num outro momento de vida,
Agora pense comigo, como é maravilhoso questionar onde Jesus aprendeu a conversar e expor as suas ideias. Ele não chega pronto lá, conversando. Ele não fez um cursinho de 10 dicas básicas para conversar com os mestres da lei em Jerusalém. Não, Jesus aprende ao redor da mesa com seus pais. E aqui está o segredo. Para Jesus chegar lá, ouvir e fazer perguntas, ele conversava sobre a Bíblia, ele conversava sobre a vontade de Deus, ele conversava sobre os princípios e valores em casa com seus pais. Por isso que ele chega lá, cheio de sabedoria e graça diante de Deus. Por isso que é importante que a gente sente à mesa com os nossos filhos e falemos sobre o dia a dia, fundamentados na palavra de Deus. Porque é assim que a palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento: ensine as suas crianças andando pelo caminho, levantando, dormindo, sentando, conversando, comendo, ensinando a todo momento. Ei, filhos, pergunte para os seus filhos como foi a escola. Faça aquela brincadeira, qual que foi o ponto positivo, qual o ponto negativo. Eu faço isso com a Isabela desde os 3 anos. Menos, a Júnia fazia até antes, quando ela aprendeu a falar, né? É importante quando a criança é pequenininha, a gente ouvir o que acontece, às vezes acontece alguma coisa na escola, mas até hoje. E até na faculdade, não perca isso. Seu filho está na faculdade, filho, qual foi o ponto alto, qual foi o ponto negativo durante essa semana? Vamos dialogar sobre a vida com Deus em todas as áreas. É onde as crianças aprendem, é onde as crianças expressam seus sentimentos, sem que as ideias delas sejam reprimidas ou diminuídas. Isso é um lar cristão, que ouve, que conversa. Percebemos então que no lar de Jesus havia espaço para diálogo, para expressão de ideias e sentimentos e crescimento. O lar de Jesus é uma família saudável e equilibrada. Aliás, guarde isso no seu coração. O diálogo é o melhor caminho para a resolução de conflitos. Em todas as dinâmicas, relação pais e filhos, marido e mulher, o diálogo é a melhor maneira para a resolução de conflitos. E através das palavras de Maria, mãe de Jesus, eu quero apresentar 3 princípios para uma família que está em transição. Maria, no versículo 48, tem o seu momento mãe. Qual que é o momento mãe? É o momento a mãe chegou. A mãe chegou, a mãe vai falar, a mãe está brava, e ela diz: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ah, mas como que a gente sabe que Maria estava brava? Porque mulher não fala em público naquele contexto. E mulher não fala no pátio do templo naquele contexto. Então Maria chegou fera, né? E aí, para ela não ser recriminada pelos líderes ali, né? Ela fala: filho, seu pai e eu, né? Seu pai também está preocupado. Mas a mãe fala, a mãe não segura, a mãe é leoa. Nós estávamos aflitos à sua procura. E eu quero apresentar com as palavras de Maria, muita sabedoria, o primeiro princípio. O amor dela é incondicional. Princípios para uma família em transição, não importa a transição que você está vivendo. O amor, lembre-se, o amor tem que ser incondicional. Filho, por que você nos fez isto? Essa frase de Maria, tão simples, objetiva, é uma obra-prima que nos ensina como nós devemos educar os nossos filhos, como nós devemos nos relacionar entre marido e mulher, como nós devemos honrar os nossos pais. O que é o princípio? Separar o que a pessoa é e o que a pessoa faz. Separar do que ela é e da sua conduta. A primeira coisa que ela diz para Jesus é filho. O status de Jesus como alguém pertencente à família não é colocado em xeque, não é alterado. Ele é filho. O amor dos seus pais não está condicionado ao que ele fez e o que ele deixou de fazer. Se ele pegou a bicicleta e não voltou, ele é filho. Se o filho faltou 1 mês na faculdade, ele continua sendo teu filho. Se a sua esposa disse alguma palavra, ou você disse alguma palavra torta para ela, ela continua sendo sua esposa, e você continua sendo o marido dela. A identidade não é alterada, ele continua sendo filho amado. Quando ela diz filho, ambos, pai e mãe, sabem que o status de Jesus é algo inalterável. Aí ela continua, depois do filho, ela continua. Porque você nos fez. Segundo detalhe, por isso que essa frase dela é uma obra-prima. O que você fez? Ela não questiona a identidade, ela não questiona a integridade, ela questiona o comportamento, ela questiona a conduta. Por que você fez isso? E por que isso é algo precioso para nós?
Porque um grande erro na educação de crianças é o ataque à identidade de uma pessoa. Fazer é diferente de ser. Preste atenção no que eu vou falar, porque agora é muito sério. São poucas as pessoas que conseguem resistir ao longo da vida um ataque à sua identidade. Por quê? Porque a palavra tem poder. O que você diz a uma pessoa, o que você diz principalmente a uma criança, tem o poder de programar o comportamento futuro dela. Ah, pastor, mas eu não acredito nesse negócio de palavra tem poder. Esse negócio é meio estranho. Eu não acredito. Palavra não tem poder. Ah, é? Vamos lá para Provérbios capítulo 18, verso 21, porque isso é a Bíblia falando para mim e para você. As palavras têm poder sobre a vida e sobre a morte. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Você é que decide o que você faz com a sua língua. Se você gera vida ou se você gera morte. Toma cuidado com o que você diz para uma criança. Frases como você é burra, você não presta, você é igual ao seu pai, você é um capeta, você é um problema, você é. Não diga isso. Percebe a diferença? Uma criança que a vida inteira escutou que ela é burra, como que ela vai ter um desenvolvimento escolar bom e acadêmico? Se a vida inteira falaram que ela não é inteligente. Tudo isso faz com que a criança absorva e tome isso como uma identidade, porque ela ouve isso de pessoas que ela admira, pessoas que deveriam amá-la. Então ela toma isso como identidade e ela começa a dizer e evidenciar que ela é burra, que ela não presta, que ela realmente é igual ao pai dela ou igual à mãe, que ela é um problema, que ela é um sofrimento. Então presta atenção, não faça isso. Se você por acaso fez isso com seus filhos, com as suas crianças, a partir de hoje, em nome de Jesus, não faça mais. Existe um enorme abismo entre dizer a uma criança, você fez e você é. Você fez é uma coisa, você é uma coisa, é outra coisa. Ah, você fez isso e não é legal. E sabe por que não é legal? Porque você não é má, você é boa. Então vamos fazer aquilo que é bom. Percebe a mudança? Filho, você é obediente. Por que você desobedeceu o papai agora? É diferente de você falar, você é um desobediente. Você não tem jeito. Maria questiona apenas o comportamento de seu filho, não ataca a integridade. Nossa missão é amar incondicionalmente e preservar a integridade dos nossos filhos, para que eles possam se desenvolver de maneira saudável. Segundo princípio, casamento em harmonia. Casamento em harmonia, filhos crescem saudáveis. Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Seu pai e eu. Mesmo que ela esteja falando, ela fala em nome do casal. Ela fala em nome da família. Pai e mãe estão procurando Jesus. Não é um pai que não procura, uma mãe que procura, uma mãe que não procura, um pai que está procurando. Não, é pai e mãe. É núcleo. É um casal. E existe um importante axioma no universo da terapia em família que diz o seguinte: quando a saúde de um relacionamento conjugal está afetada, todo o sistema familiar sofre. Quando a saúde de um relacionamento conjugal está afetada, todo o sistema familiar sofre. Pais e mães, por favor, preste atenção nisso que eu vou dizer para você. O relacionamento conjugal é o eixo central sobre o qual todas as outras relações familiares giram. Você ama seus filhos? Preste atenção no seu relacionamento, marido e mulher, porque ele é o eixo central, da onde todo o relacionamento gira. Você quer que os seus filhos parem de brigar, os irmãos? Que tal tratar sua esposa com amor, carinho e perdão? Que eles estão olhando para você. Percebe? O casamento é o eixo central. É o eixo central. Ou seja, a harmonia do casal é de extrema importância para a resolução de conflitos na dinâmica familiar. Quando o casal está em harmonia, claro que o casamento vai bem. Casal em harmonia, o casamento vai bem. Só que todas as outras dinâmicas que dependem do casamento também vão bem. Né? Isso que é maravilhoso. Um casal harmonioso, os filhos crescem saudáveis e todo o ambiente familiar se desenvolve. Terceiro princípio e último. Expressão de emoções. Expresse as emoções de forma saudável. Que o seu lar, que a sua casa seja um lugar seguro para que emoções sejam expressadas.
Olha só o que ela diz: seu pai e eu estávamos aflitos. Ela abre o coração. Olha, eu estava ansiosa. Quando eu vi que você não estava perto, eu me desesperei. Eu e seu pai estávamos aflitos. Às vezes a gente pensa que emoções desagradáveis devem ser reprimidas, mas nesse texto, Maria está mostrando que colocar em palavras os sentimentos nos ajudam a administrar as nossas emoções. Como? Verbalizando. Verbalize. Verbalize. Algumas pessoas aqui que casaram recentemente, ou outras que fizeram um cursinho de manutenção conjugal comigo, sabem do que eu estou falando. Né? Algumas pessoas estão aí sorrindo, né? Porque vocês sabem que eu tenho no mínimo 2 encontros sobre comunicação. E no início a gente conversa. Comunicação é a chave para o lar. É a chave para o lar. E aí a gente gasta 2 encontros falando sobre comunicação. Então, não só as emoções desagradáveis, mas também, às vezes a gente tem dificuldade de expressar as emoções positivas, amor e alegria, e isso deve ser expressado. Então, dependendo da cultura em que você foi criado, você aprendeu a não verbalizar. Aí você ficou durão, ficou durona. Tem que ser quebrado isso. Tem que verbalizar as nossas emoções. Às vezes, em conflitos familiares entre pais e adolescentes, eu sempre pergunto para o pai: mas pai, você ama seu filho? Pô, pastor, claro que eu amo meu filho. É óbvio que eu amo ele. Então fale isso para ele, fale isso para ela. Ô, pastor, ele sabe. O pai geralmente é mais durão, né? Na relação com o filho homem ali, ele sabe, pô, não preciso ficar beijando ele e tal. Eu pago a faculdade dele, tudo que ele precisa eu estou ali junto e tal, sei lá o quê. Tem a mesada, as viagens. Tá, eu sei de tudo isso. Mas fale que você o ama. Abrace seu filho, beije seu filho, expresse. Daí o pai fica naquela situação meio constrangida, né? Parece que sair um eu te amo é um parto, né? Meu filho, eu te amo. Abraça, beija e vira ainda. Mas você sabe disso, né? Tá, todo mundo sabe. Abraça, verbaliza, né? Tira esse obstáculo. Por quê? Porque isso é importante. Isso é importante. Se você ama, se você se importa, expresse isso nas suas dinâmicas, principalmente nos momentos de transição. Às vezes a gente acha que a gente não está sendo amado no momento de transição, a gente acha que a gente foi abandonado. Nesse momento é fundamental que a gente seja abraçado. Concluindo, os versos 49 ao 52 diz: ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Jesus dizendo, não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Os pais de Maria e José não entenderam nada do que estava acontecendo ali. Eles ainda não estavam preparados para esse momento de transição, onde Jesus saía da infância para a sua fase adulta. Mas a graça de Jesus é revelada aqui, porque Jesus, sabendo que ele estava certo, Jesus sabendo que ele estava cumprindo a vontade de Deus, Jesus sabendo que ali naquele momento, a sua mente também estava sendo desenvolvida, entendendo a vontade de Deus, ele é obediente e vai para Nazaré com seus pais. Ele vai para Nazaré. Ele é obediente. Jesus os aceita, independente de terem entendido ou não. Conflitos sempre vão existir nas dinâmicas familiares. O caminho sempre será o caminho de casa. O caminho da reconciliação. Ok, mãe, eu vou voltar para Nazaré. Você não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Ela não entende, mas eu vou voltar com vocês para Nazaré. Ok, perdemos Jesus, Jesus sumiu, achamos Jesus, e agora o que uma família saudável faz? Volta para casa. Tem transição? Sim. Tem desenvolvimento? Sim. Tem mudança? Sim. Nossas famílias têm problemas? Sim. Mas a família segue em paz, em harmonia, em amor. E o texto termina dizendo, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. É nessa dinâmica, cheia de transição, cheia de conflitos, que Jesus cresce em sabedoria, intelectualmente, em estatura, fisicamente, em graça diante de Deus, espiritualmente, e diante dos homens, socialmente, eticamente. É nessa dinâmica familiar que a gente vai enfrentar problemas de transições e que somos chamados a preservar a identidade e a integridade de cada pessoa, expressar as nossas emoções e seguirmos juntos em amor. Em amor. É isso que esse texto nos ensina. Tá, pastor? E aquela história da Bela lá?
Como é que ficou? Vocês querem saber como é que acabou? Acabou que eu não lembrei, né? Eu não lembrei, e a escola, depois de tentar ligar no meu telefone, ela tentou ligar no telefone do trabalho, né? Aí tocou o telefone da igreja, telefone normal, né? Eu atendi e cheguei correndo, perto das 19 horas, né? Quando eu chego constrangido, meio que pedindo desculpas, vejo a Bela no cantinho ali, 3 aninhos, brincando, sorrindo, né? E eu desesperado, chegando para explicar assim, filha, o papai A professora quase pôs a mão na minha boca. Não, papai, papai só demorou um pouquinho, mas o papai chegou. Brilhante, né? Professora muito bem preparada. Imagina eu ter falado para minha filha, papai esqueceu de você. Agradeço essa professora até hoje, né? Escola incrível. Inaugurei o período noturno. Para crianças, né? É claro que a minha esposa briga comigo até hoje. Aí se José esqueceu Jesus em Jerusalém, né? O que foi essa esquecidinha aqui? Acontece nas melhores famílias. É nessa dinâmica saudável que cada membro da família cresce e se desenvolve em estatura, sabedoria, graça diante de Deus e dos homens. E assim Deus vai guiando as nossas famílias. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.